Caríssimos irmãos, hoje é o segundo domingo de agosto e no Brasil se celebra o Dia dos Pais. Nós estamos no mês das vocações e a vocação da paternidade, ela não é menos importante, ela é de fato bastante importante, porque é dessa vocação que nascem os novos filhos da igreja. Pelo casamento católico se nascem novas criaturas que se tornarão filhos de Deus por meio do útero da igreja, que é a pia batismal. Então hoje nós nos alegramos porque Deus, Ele se tornou nosso Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi quem nos ensinou a chamar Deus de Pai. A tradição judaica ensinava que era um pecado gravíssimo chamar Deus de Pai. Por quê? Porque eles se consideravam tão pecadores, tão pequenos, que era intimidade demais chamar Deus de Pai. Mas Deus quis ser chamado de Pai. Por quê? Porque foi nosso Senhor que nos ensinou a chamar Deus de Pai. E nosso Senhor não quer algo contrário à vontade de Deus. Portanto, nós podemos seguir à risca tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. A vocação da paternidade é de salutar importância, mas é preciso que os esposos tenham confiança na divina providência. Quando os esposos não têm confiança na divina providência, eles não são abertos à vida. Então, eles ficam preocupados com as despesas. Eu não posso ter filho, porque senão vou ter mais despesa, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo aquilo que um pai católico, uma mãe católica, não devia pensar. Porque quem nos sustenta não é o nosso trabalho, não são as nossas forças. A comida chega à minha mesa não porque eu trabalhei e derramei meu suor, mas porque Deus me deu a força para aquilo. Nosso Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Infelizmente, o número de católicos no mundo não tem crescido bastante como devia ser por causa disso. Os casais não querem ter filhos, enquanto os muçulmanos têm 300. E aí eles vão dominando a terra e daqui a pouco não existe mais católico. É preciso crer piamente na divina providência, que Deus não vai nos abandonar. Eu já falei uma vez, vou repetir. No site Aletheia, que eu acredito que todo mundo aqui deve conhecer, um site católico. No site Aletheia saiu recentemente uma matéria falando sobre um casal. E esse casal tem 25 filhos. E o homem disse: meus filhos nunca passaram necessidade. Não é porque eu sou rico, não. Eu não sou rico. Eles não passaram necessidade porque Deus não deixou passar necessidade. Deus me ajudou a criar, porque esses filhos não são meus, eles são de Deus.
Lamentavelmente, muitos pais têm um pensamento errôneo sobre a paternidade. Eles acham que os filhos são deles e que eles fazem o que eles quiserem com os filhos. Mas na verdade, eles estão cuidando dos filhos de Deus e devem colocar os filhos no caminho de Deus. É preciso que a mente dos pais vá se abrindo para essas realidades fundamentais na vida cristã católica. Nós não somos donos de nada. Tudo é de Deus e tudo deve concorrer para a maior glória de Deus, não para o meu engrandecimento, para o meu conhecimento, para os aplausos. Tudo que nós fazemos deve ser em vista da glorificação do nome de Deus e o cuidar dos filhos também. A alegria de Deus é saber que os pais estão preparando os filhos para Ele, para que os filhos possam ser também cultuadores dele. Lamentavelmente, muitos pais fazem o quê? Ou mandam os filhos para a igreja e ficam em casa dormindo, assistindo televisão, ou vêm para a igreja e deixam alguém tomando conta dos filhos, como se a igreja fosse uma coisa nociva aos filhos. E depois reclamam quando os filhos não querem saber de Deus. Ora, se eu não fiz a minha parte, fazendo com que meu filho se acostume com a vida de igreja, com a vida cristã católica, como é que depois que o filho já está com a mente mais ou menos formada, eu quero exigir que eles sejam assim? Eu fui criado na igreja, assistindo missa, pelo menos dominical, desde os 7 anos de idade. Eu não sei se minha mãe tivesse deixado eu crescer, se eu estaria seguindo a Jesus. Pode ser que sim, mas eu não posso dizer se eu estaria. Por quê? Porque a gente precisa conhecer o amor que não é amado, como disse Santa Maria Madalena de Pazzi, após uma visão com nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso conhecer nosso Senhor cada vez mais profundamente para poder amá-lo. E um meio de conhecer Jesus profundamente para poder aperfeiçoar o nosso amor a Ele é conhecer a missa, ler sobre a Santa Missa, porque na missa, caríssimos irmãos, se realiza toda a história da salvação em cada missa. Quando nós assistimos a Santa Missa, nós estamos vendo desde a criação do mundo até a salvação do gênero humano por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós queremos amar melhor a Deus, façamos um esforço para assistir a missa cada vez com mais devoção e piedade. Amemos o sacrifício redentor de nosso Senhor e nós vamos ver o nosso coração se tomar pelo amor de Deus. Agora, quando nós viemos à missa apenas por obrigação, apenas porque domingo é dia de preceito, então esse amor não é o amor que Deus espera. As pessoas que andam muito preocupadas se tal dia é preceito ou não é, uma vez eu falei assim: se você quiser, eu vou rezar para que o Papa declare que não existe mais nenhum dia de preceito. Aí você não precisa vir nunca mais na igreja, porque você não ama a Deus. Você está preocupado se é preceito ou se não é?
Quem ama a Deus de verdade arranja um esforço de vir à missa todos os dias. A gente sabe que tem gente que trabalha, né, e não tem condições de ir na missa dia de semana. É por isso que dia de semana tem 5 pessoas na missa. Mas também tem gente que tem condição de vir à missa e não vem nem no domingo, quanto mais na semana. E tem gente que tem uma mente tão tosca que elas dizem assim: eu digo o que eu falo, o que eu já ouvi, viu? A pessoa fala assim: Frei, eu não vou na missa no domingo, mas toda quarta-feira eu vou na missa e vale no domingo. Eu disse: quem disse isso? Você é o Papa agora? Quem disse que a missa de quarta-feira vale pelo domingo? A missa de sábado de manhã não vale pelo domingo, quanto mais de quarta. Mas, infelizmente, é nesse passo que nós vamos. Por quê? Porque nós não queremos nos aprofundar no conhecimento da verdade. Nós não queremos conhecer a igreja, a doutrina da igreja. E por causa disso, acontece aquilo que eu contei aqui essa semana e vou repetir agora de novo. Eu fui no hospital visitar um doente. E a pessoa que disse que era para visitar, ela não disse que era para dar unção dos enfermos, ela disse que era só uma visita. E eu fui. Só que eu estava levando o rito, estola, os santos óleos. Eu só esqueci a água benta. E aí, quando eu chego no hospital, no quarto, né? A pessoa que estava na cama estava quase morrendo. A pessoa se estremecia toda, que eu vi a hora de cair da cama. E eu peguei, olhei para os parentes e falei assim: é bom dar a unção dos enfermos, né? Ao que eles responderam: não, padre, não precisa não, para quê? Ou seja, é um bom conhecedor da fé católica, um bom conhecedor da doutrina da igreja. Um parente está à beira da morte, um padre está do lado do leito e ele diz que não precisa de unção dos enfermos e nem muito menos a indulgência plenária. Depois que eles decidiram que eu podia dar a unção dos enfermos, eles disseram: mas não precisa de indulgência plenária não. Eu disse: mas eu vou dar. Eu vou dar porque eu vou fazer o rito e quem vai decidir se dá ou não dá sou eu. Fiz a unção dos enfermos, dei a indulgência plenária. Na mesma hora que eu terminei de dar a unção dos enfermos, a mulher que estava como se estivesse agonizando parou assim, como se tivesse morrido, mas na verdade ela dormiu. E eu via que ela estava viva porque ela respirava pela boca. A mulher que estava quase caindo da cama, depois que terminou a unção dos enfermos, ela, como diz os carismáticos, repousou no Espírito. E ficou lá, tranquilamente, sem aquela agonia que eu estava pensando que ia, antes de terminar a unção dos enfermos, a mulher ia morrer. E aí, no dia seguinte, eu liguei para ele, mandei uma mensagem para o filho dela, perguntando se ela estava bem. Ele disse: está, Frei, depois da unção dos enfermos, minha mãe é outra pessoa. E ele não queria que desse a unção dos enfermos. A gente não sabia se aquela mulher ia morrer naquele mesmo dia. Mas por que essa ação da parte deles acontece? Porque nós não queremos conhecer o que são os sacramentos. A gente pensa que sacramento é uma coisa como outra qualquer. É como um copo de água que a gente bebe ali. O sacramento não é a mesma coisa de você encontrar um padre na rua e falar assim: sua bênção, padre, e o padre dizer: Deus te abençoe. São raros os padres que respondem, né? Hoje em dia você encontra um padre na rua e diz: sua bênção, padre, e fala assim: você viu o jogo do Corinthians ontem? Não tem capacidade de dizer: Deus te abençoe. É mais ou menos aquilo que eu coloquei
na página do meu Facebook ontem. Aquelas ações belas dos padres modernistas. Quem não leu, depois pode ler. Nós precisamos conhecer melhor a igreja para poder amá-la. Agora eu gostaria de dizer umas palavrinhas sobre o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, muitas vezes, faz a gente ficar de cabelo em pé. Quem tem? Nosso Senhor disse: eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Você sabe o que isso significa? Não significa que nosso Senhor é a favor da guerra, não. Ele é, como nós ouvimos no Natal, o príncipe da paz. Mas nosso Senhor está dizendo que Ele não veio concordar com o mundo. Ele não veio dizer: se você acha que isso é certo, não tem problema. Você acha que é errado, também não tem problema. Ele não veio dizer isso. Ele veio dividir. Quem gosta do certo vai para um lado, quem gosta do errado vai para o outro. E se nós pararmos para pensar bem, se nós lermos com bastante atenção, nós vamos ver que na esquerda nosso Senhor sempre coloca o que é errado. À direita, vinde benditos do meu Pai, porque eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava doente e me visitaste. E ele vai dizer totalmente o contrário de quem estiver à esquerda. Isso significa o quê? Que nosso Senhor tem um partido? Ele não é do PT, ele é de outro partido? Não é isso, não. Isso significa que nosso Senhor é do lado certo. Ele é do lado da coisa correta. Tudo que é pecado, nosso Senhor é contra. Isso significa. E por que os pais, logo no dia dos pais, nosso Senhor diz isso? Filho contra o pai, pai contra o filho, mãe contra a filha, filha contra a mãe. É porque, infelizmente, não é porque eu sou o pai que meu filho vai obedecer e fazer o que eu quero. Deus é nosso Pai. E quantos não são os que não fazem a vontade dele? Assim acontece também com os pais terrenos, né? Eles querem o melhor para os seus filhos, mas os filhos, muitos deles querem usar drogas, beber cachaça e virar alcoólatra. Lembrando que beber não é pecado. Pecado é se embriagar. Toda vez que nós bebemos e ficamos embriagados, Deus nos chama à conversão. Procure a confissão. Porque beber e ficar embriagado é causar escândalo. E nosso Senhor disse: ai daquele que causa escândalo. Seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e atirasse num rio profundo, amarrado no pescoço a pedra. Então a gente deve fugir de causar escândalo. Ficar bêbado é causar escândalo, porque quando a gente está bêbado, eu digo isso não porque eu fiquei, que eu não bebo, mas quando a pessoa está bêbada, ela fala absurdos, né? Às vezes a gente tem raiva de uma pessoa por causa de uma coisa que a pessoa fez, mas a gente nunca falou nada. Mas dê a ela 2 copos de pinga, que no instante ela fala. Então, nós precisamos, sabendo o que é que acontece se eu ficar bêbado, fugir daquilo. Como nós devemos viver eternamente fugindo do pecado?
Isso não significa que a gente nunca vai pecar. Infelizmente a gente vai. Mas a gente não pode desistir de fugir, né? Com relação ao pecado, nós devemos ser sempre covarde. O que é que o covarde faz? Foge. Ele não enfrenta a luta, ele foge. Então, com relação ao pecado, todos nós devemos ser covardes. O pecado está vindo ali, corre para o lado oposto. É preciso fazer isso se nós quisermos preservar a nossa alma. É preciso que os pais confiem na divina providência para que nasçam novos filhos de Deus. Se eles não confiam na providência, eles dizem: não vamos ter filhos porque eu tenho medo de meu filho passar fome. Imagine, São José e Nossa Senhora, eles não tinham emprego. São José vivia da carpintaria. Com certeza ele não tinha milhares de clientes todo dia. Faça uma mesa, faça um banco, faça uma cadeira, faça não sei o quê. Com certeza, de vez em quando aparecia alguém. E São José não abandonou Nossa Senhora dizendo: eu não posso criar Jesus. Eu não vou ter um iPhone para dar para ele. Porque os pais de hoje estão mais preocupados em dar um iPhone para o filho do que dar Deus. Estão mais preocupados se o menino está aprendendo a mexer no computador, na internet, do que se está aprendendo a ler o catecismo. Ah, Frei, mas o catecismo é muito exigente para uma criança. E um iPhone não é não, né? Existe adulto que não sabe mexer no iPhone porque é um negócio complicado. Quer dizer, um iPhone não é complicado para uma criança, mas o catecismo é. Se a criança aprende o que o iPhone está dizendo em inglês, por que ela não pode aprender o que o catecismo está dizendo em português? Pois bem, se os pais que estão aqui presentes quiserem ser felizes na missão que Deus lhes confiou, encaminhe seus filhos para Deus, e aí verás a alegria reinar na sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.